O tema do estudo de hoje é: o que é o destino? Palestra de Paramahansa Yogananda em Los Angeles, Califórnia, 16 de novembro de 1939. Será o destino uma força externa, misteriosa e implacável que governa os desígnios humanos? Tal conceito tem levado muitas pessoas a acreditar que tudo está predestinado e que nada se pode fazer. Na verdade, destino significa algo determinado, mas determinado por você mesmo quando a lei de causa e efeito, ou karma, opera. Deus lhe deu a liberdade de escolher como vai agir, mas a lei de causação governa o resultado, segundo a natureza da ação. Assim, cada ato se torna uma causa, que produzirá um tipo de efeito. Quando você coloca uma causa específica em movimento, o efeito corresponderá inevitavelmente àquela causa. Faça bem ou mal, colherá os resultados do que fizer. Portanto, dia a dia você cria as causas que determinam o seu próprio destino. Talvez diga todos os dias, no jantar: acho que vou comer um pouquinho mais. Depois, pensa: mas eu não devia ter comido tanto. Assim é a natureza humana. De todas as criaturas de Deus, somos as mais engraçadas. Nós nos consideramos seres inteligentes, mas somos escravos dos desejos. Já que você come um pouquinho mais todos os dias, de repente descobre que está com dores estomacais ou problemas cardíacos. Entristecido, você se pergunta: por que isso tinha que me acontecer? Acho que meu destino era ficar doente. Mas não é verdade. Você esqueceu que comeu um pouquinho mais, quando devia ter usado o autocontrole e comido menos. Se o motor está sobrecarregado e você coloca mais carga ainda, é claro que isso o danificará, ele pode parar de funcionar. Você também, neste caso, sobrecarregou o motor da digestão. Essa foi a causa, que foi criada por você. Suas dores de estômago originadas por úlceras ou indigestão são apenas o resultado. Porque somos todos diferentes. Por trás da luz de uma lâmpada existe uma grande corrente dinâmica, atrás de cada pequena onda está o vasto oceano, que se tornou muitas ondas. O mesmo ocorre com os seres humanos. Deus fez cada um à sua imagem, dando-lhe liberdade pessoal. Entretanto, esquecemos a fonte de nossa existência e o inigualável poder divino, que é inerente a nós. As possibilidades do mundo são ilimitadas, assim como o potencial que o ser humano tem para o progresso. Apesar disso, parece que cada indivíduo nasce com certas limitações definidas, é o resultado da lei do karma. Todas as causas de enfermidades, de fracasso financeiro repentino ou de outras dificuldades que sobrevêm sem aviso e sem que se conheça a razão foram criadas por você no passado, nesta encarnação ou nas anteriores, e vêm germinando silenciosamente em sua consciência. Se você tivesse sido sábio, poderia ter minimizado os efeitos mediante o correto pensar e viver, mas você geralmente leva a vida desconhecendo os possíveis resultados de seus pensamentos e ações. Assim, quando algo perturbador acontece sem razão aparente, você diz: é o destino. O fracasso, a doença ou outros problemas começaram com ações insensatas em vidas passadas, cujos efeitos entraram em fermentação interna, esperando a hora certa para borbulhar. Enfermidade, saúde, fracasso, sucesso, desigualdade, igualdade, morte prematura, longa vida, tudo isso é fruto de sementes de ações plantadas no passado, que fazem com que venhamos ao mundo com diferentes graus de bondade ou maldade em nós. Assim, embora Deus nos tenha feito à sua imagem, não existem duas pessoas iguais. Cada uma usa o livre-arbítrio recebido do Criador para ser o que quiser. É por isso que há pessoas que sofrem por motivos ínfimos, enquanto outras se zangam à menor provocação. E ainda existem as que comem sem parar, descontroladas.
Será que Deus as fez assim? Não. Cada um se tornou o que é. Não haveria justiça no mundo se Deus, arbitrariamente, nos tivesse feito do jeito que somos. Às vezes, penso que ele deve estar observando, espantado, este enorme zoológico de seres humanos que o culpam porque estão com dor de cabeça, de barriga, ou porque sempre se metem em encrencas. Não culpe Deus, nem ninguém mais, se está passando por doenças, problemas financeiros ou perturbações emocionais. Você criou a causa do problema no passado e precisa ter mais determinação para extirpá-lo agora. 3 maneiras de lidar com os efeitos das ações. Destino significa uma causa que operou para produzir um efeito. Você pode mudar isso se souber como. Entretanto, nem sempre é fácil. 1. Você pode minimizar o efeito de uma ação. 2. Você pode resistir a seu efeito. 3. Você pode pará-lo completamente. Por que as pessoas consultam médicos? Por ser uma maneira de minimizar os efeitos de ações incorretas. O modo físico de diminuir uma doença, ou de vencê-la, pode ser feito com dieta adequada, exercícios ou medicação. Um estudante nosso recentemente se curou de uma úlcera com uma dieta de pão e leite. Mas diminuir ou remover os efeitos não elimina a causa necessariamente. Sob circunstâncias desfavoráveis, a causa pode criar novos efeitos em forma igual ou diferente. Resistir aos efeitos do karma é usar remédios de bom senso, mas você deve confiar mais no poder da mente. Recuse-se a aceitar qualquer condição limitadora. Afirme e acredite na saúde, na força e no sucesso, mesmo diante de evidências contrárias. Os efeitos dos atos passam a ter menos poder de feri-lo quando você não permite que a mente ceda. Não se esqueça disso. Outro modo de resistir é contrabalançar os efeitos negativos de más ações passadas com bons efeitos, acionados por ações corretas no presente, evitando assim a criação do ambiente favorável à consecução do mau karma. No entanto, como fazer com que o destino não o domine? O único modo de acabar permanentemente com os indesejáveis efeitos de maus atos passados é eliminar a sua causa. As sementes de tendências prejudiciais provenientes de vidas passadas precisam ser cauterizadas no cérebro, só assim não haverá recorrência de qualquer tipo de doença ou problema daí oriundo. Torre elas no fogo da sabedoria. O ser humano sofre por causa de seus erros, cuja causa primordial é a ignorância. Portanto, busque a sabedoria nascida da meditação, que remove, para sempre, as trevas da ignorância. Krishna disse: Ó Arjuna, assim como a chama que se acende converte a lenha em cinzas, assim também o fogo da sabedoria reduz a cinzas todo o karma. Quando você medita profundamente, a divina luz da sabedoria destrói as sementes do karma indesejável depositadas nos mais profundos recessos da consciência que se encontram no cérebro. Evite comportamento errôneo para não ter resultados desagradáveis. Agora falemos de causas que podem ser evitadas. Você pode controlar todos os impulsos de comportamento errôneo. Supere estados crônicos de cobiça, ciúme, raiva e outras tendências semelhantes. Todas as emoções prejudiciais que possa ter precisam ser controladas. Estes estados são remediáveis. Mas você não tenta se livrar deles. Materialistas concentram-se no tratamento dos sintomas e das causas secundárias, pois não acreditam numa lei ou causa mais profunda. Raciocinam que, quando se começa a infringir as leis do comportamento correto, 2 causas devem existir: a influência das más companhias ou do ambiente que nos afeta negativamente, e a falta de autocontrole. Isso é verdade. Mas os que vão mais fundo, analisando os autênticos motivos do sofrimento humano,
Também dizem que o grau de suscetibilidade tem relação direta com as verdadeiras causas, as tendências enraizadas em você, que vieram do comportamento de uma vida passada. Mesmo quando o médico o cura de um mal, outras doenças podem surgir se você não tiver superado o hábito original, causador da doença. Se alguém tem uma úlcera curada pelo médico mas continua a comer os alimentos errados, terá úlceras de novo, ou algo pior. O metafísico veria a causa que, neste caso, é a gula, um hábito do passado, e o atual desejo incontrolável de comer o que gosta, e não o que lhe faz bem. O metafísico, então, recomendaria a eliminação da causa. Na época certa e no ambiente certo, todas as boas e más ações do passado começam a acontecer, assim como as sementes brotam quando estão sob condições adequadas. Isso explica por que é importante sempre manter boas companhias. Você não sabe o tipo de semente de doenças, ou de outros acontecimentos negativos, que hibernam em seu ser. Suponhamos que tenha na consciência, oriundas do passado, as sementes de desejo pela bebida. Você nunca bebeu nesta vida, mas, um dia, toma um drink numa festa e, de repente, fica preso ao desejo pelo álcool. No fim, vai readquirir o vício. As tendências já estavam em você, resultantes de uma vida passada, e as ações do presente forneceram as condições necessárias para que ressurgissem. Portanto, é uma grande tolice conviver com pessoas que incentivam nossos maus hábitos. Você não conhece as sementes latentes de ações errôneas que estão em sua consciência, que é melhor não lhes dar nenhuma chance de crescer. Você percebe a profundidade destes princípios? Este assunto de vencer o destino, ou karma, é a mais maravilhosa das filosofias, pois prova que o homem pode governar totalmente a própria vida. E prova que a vida é uma experiência linda quando você é senhor dela, e não escravo. Seus maiores inimigos são os maus hábitos. Eles os seguirão encarnação após encarnação, até que você os vença. Para se libertar do destino, você tem que se curar dos maus hábitos. Como? A boa companhia é um dos melhores remédios. Se você tem tendência a beber, busque conviver com pessoas que não bebem. Se tem saúde fraca, cerque-se de pessoas que têm a mente positiva e que não pensam em doença. Se está sempre pensando em fracasso, associe-se aos que têm atitudes de êxito. Então, começará a mudar. Cada hábito cria um sulco específico, ou um caminho, no cérebro. Esses padrões fazem com que você se comporte de determinado modo, muitas vezes contra a própria vontade. Sua vida segue os sulcos que você mesmo criou no cérebro. Neste sentido, você não é uma pessoa livre, é mais ou menos uma vítima dos hábitos que formou. Será uma marionete em maior ou menor grau, dependendo do enraizamento de seus padrões. Mas você pode neutralizar os ditames dos maus hábitos. Como? Criando padrões cerebrais opostos de bons hábitos. E, com a meditação, pode apagar completamente os sulcos de maus hábitos. Não há outro modo. Entretanto, você não poderá cultivar bons hábitos sem boas companhias e bons ambientes. E não poderá se livrar dos maus hábitos sem boas companhias e meditação. Ainda que você fugisse para a floresta, os velhos hábitos o acompanhariam, você não conseguiria escapar deles. Assim, é melhor fazer um esforço para se libertar. Limpe as ervas daninhas dos maus hábitos. Então, será livre. Uma família briguenta diz: se tivéssemos uma boa casa no campo, seríamos tão felizes. Um dia, mudam-se para o campo, mas como nunca aprenderam a viver em harmonia, continuam com o desagradável hábito de brigar, fazendo da vida naquela casa um novo pesadelo. Sendo assim, não espere. Comece a mudança em si mesmo.
Pode ser a coisa mais fácil ou mais difícil. Fácil, se você meditar e andar em boas companhias, difícil, se não meditar e andar com pessoas que exercem má influência sobre você. Nunca desista dos bons esforços. Não permita que ninguém diga que você está acabado, esgotado. Por que desistir? Não há motivo para pensar, não posso mudar, estou velho e acabado. Você pode mudar todos os dias, na hora que quiser. Noto que algumas pessoas são sempre iguais, ano após ano. Eu as chamo de antiguidades psicológicas. E tenho visto outras que, independente de sua sorte, mantêm aspirações elevadas, sempre fazendo alguma coisa para melhorar. É assim que se deve viver. Conheci a esposa idosa de um senador que era fanática por bebida. Mas quando o marido morreu, ela jogou fora todas as bebidas alcoólicas que tinha em casa. Essa mulher era energia pura. Fazia exercícios regularmente, dançava e era muito ativa em projetos úteis à sociedade. Do seu ponto de vista, a idade não era motivo para desistir de todos os seus interesses e se preparar para a morte. Assim ela continuou por muitos anos, permanecendo cheia de entusiasmo, saudável e feliz. Era uma pessoa especial, e eu admirava muito sua maneira de ser. Muitas pessoas envelhecem antes da hora. Você não deve desistir só por ter 75 ou 80 anos de idade. Nunca diga sua idade, não deixe ninguém ficar com pena porque você está ficando velho. Mantenha-se jovialmente ereto e alerta. Sinta-se jovem, já é o espírito interior que o mantém jovem. Tenha entusiasmo. Há muitos jovens que são velhos psicologicamente, como se já tivessem morrido. Não têm ambição nem entusiasmo, não tentam mudar. Você só está acabado quando diz ou pensa que está. Não importa o julgamento que os outros fazem de você, pois a pior de todas as sentenças de derrota é a que você mesmo se inflige quando se entrega. Assim que disser tentei, mas não consigo entrar em contato com Deus, você estará perdido. Não chegará a Ele. Alguns instrutores dizem que, se não começarmos a buscar Deus antes dos 30 anos, não conseguiremos encontrá-lo. Não é verdade. Deus virá sempre que você estiver disposto a fazer o esforço. Entretanto, é verdade que, quanto mais cedo se começa a buscar Deus ou a verdade com vontade, mais fácil fica, pois os hábitos ainda não se firmaram completamente. Mas Krishna ensinou que, apesar dos hábitos negativos, podemos encontrar Deus se o buscarmos sinceramente. Mesmo o malfeitor consumado que se afaste de tudo mais para adorar exclusivamente a mim, mesmo ele pode incluir-se entre os bons, em virtude de sua resolução correta. Ele se tornará rapidamente um homem virtuoso e obterá paz interminável, assegura a todos, ó Arjuna, que meu devoto jamais perece. Assim, se você tomar a resolução, vou buscar Deus, ainda que morra tentando, saiba que sentirá a presença de Deus e descobrirá que Ele responde. Os anjos são feitos na terra, não no céu. Não conte com a morte para livrar-se das imperfeições. Após a morte, você permanece exatamente igual ao que era antes. Nada muda, você só abandona o corpo. Se for ladrão, mentiroso ou trapaceiro antes de morrer, não vai se tornar um anjo pelo simples fato de ter morrido. Se isso fosse possível, então vamos todos sair daqui, nos atirar no mar agora e virar anjos imediatamente. Aquilo que você foi até agora é o que será no além. E, quando reencarnar, virá com as mesmas características. Para mudar, terá que fazer um esforço, e este mundo é o lugar adequado para isso. O homem vem para cá com o único propósito de aprender a cortar as cordas que amarram sua alma. Doença, fracasso, negação, cobiça, ciúme, acabe com isso agora.
Você está num casulo de seus próprios maus hábitos, e dele deve sair por intermédio do autoesforço. A borboleta da alma precisa se libertar para poder abrir suas asas de belas qualidades divinas. Se o bicho da seda ainda estiver no casulo quando o sericultor vier, ficará preso na própria armadilha e ali morrerá. Assim, você tece os fios de seda dos maus hábitos ao seu redor, e morre emaranhado neles. Até o último dia de vida, seja positivo e tente ser alegre. Mesmo quando estiver no fim, não pense, estou acabado. Em vez de ter pena de si mesmo, pense: ó vós que ainda jazeis abandonados nestas praias desoladas a lamentar-se e chorar, sou eu quem se compadece de vós. A morte não lhe causará problema se você tiver a consciência limpa e partir com este pensamento: Senhor, estou em tuas mãos. Como a meditação muda o destino. Se você realmente quer se livrar dos maus hábitos que tem e escapar dos desígnios do destino que causam sofrimento, a meditação é o maior recurso de que dispõe. Sempre que se medita profundamente em Deus, mudanças benéficas acontecem nos padrões do cérebro. Suponha que você tenha fracassado no aspecto financeiro, moral ou espiritual. Por meio da meditação profunda, afirmando: eu e meu Pai somos um, saberá que é filho de Deus. Mantenha esse ideal. Medite até sentir uma grande alegria. Quando a alegria chegar ao seu coração, significará que Deus respondeu à mensagem e que está respondendo às orações e ao pensamento positivo. A seguir, descreva o método preciso e definido. Primeiro, medite no pensamento: eu e meu Pai somos um, tentando sentir uma grande paz e, depois, uma grande alegria no coração. Quando sentir a alegria, diga: Pai, tu estás comigo. Ordeno que teu poder em mim cauterize as células cerebrais que guardam as sementes de tendências e hábitos negativos do passado. O poder de Deus na meditação fará isso. Livre-se da consciência limitadora de que você é homem ou mulher, saiba que é filho de Deus. Então, afirme mentalmente e ore. Ordeno que minhas células cerebrais mudem, que destruam os sulcos dos maus hábitos que fizeram de mim uma marionete. Senhor, queima-os em tua luz divina. E quando praticar as técnicas de meditação da SRF, especialmente a Kriya Yoga, realmente verá a luz de Deus batizando-o. Mas concentre-se, você precisa comungar profundamente com Deus. A noite é a melhor hora. É maravilhoso tentar a comunhão com Deus então, quando o mundo está em silêncio. Tive minhas maiores experiências com Deus à noite, antes de dormir. Quando não quero, nem penso em dormir. Quero estar com o Senhor à noite, Ele cuida de mim. Fuja da prisão do destino. Embora a vida pareça caprichosa, incerta e cheia de todo tipo de problemas, temos sempre a proteção orientadora e amorosa de Deus. Estamos numa espécie de cadeia, aprisionados pelas consequências de atos equivocados. Mas podemos fugir da prisão e voltar à união com Deus. Embora cercados pelas barras do destino, maldade, problemas morais, fraquezas, doenças, dificuldades financeiras, temos em nós o poder de quebrá-las. Quando jovem, você acha que pode conquistar o mundo, mas à medida que fica mais velho, sente que já não é mais assim. Dia após dia, você comprova que é um escravo do ambiente e do hábito. Em vez disso, deve afirmar, todos os dias: sou o conquistador de tudo. Posso morrer, mas morrerei livre, no regaço de Deus. Não ficarei atrás das barras dos maus hábitos e do destino. A liberdade virá se você meditar todos os dias e fortalecer a força de vontade. Foi você quem criou a prisão, e não Deus. Você forjou as barras e, portanto, é você quem precisa rompê-las. Seja um fugitivo,
Fuja da prisão da carne. Escape de todas as celas de maus hábitos, apegos, emoções, desejos, vida e morte. As barras da cadeia em que sua alma se encontra prisioneira podem ser serradas com a serra da sabedoria. Quanto mais usar a serra da meditação, mais livre ficará graças ao poder de Deus. Nele, saberá que esta vida é como um sonho, é simplesmente uma apresentação teatral. Meus caros, eu aprecio imensamente estes encontros com vocês, pois não venho aqui para fazer uma palestra, e falo apenas com a consciência do Espírito, e não mecanicamente. Transmito o que me vem da alma. Aqui encontro muitas almas amorosas, e há tantas outras que vivem em nosso ashram de Monte Washington. Anos e anos de paz e harmonia ininterruptas, agradeço ao Senhor, pois tudo é a sua glória. Nem sempre é fácil fazer o bem. Mas a melhor coisa da vida é viver no castelo da consciência limpa, sabendo que se está agradando a Deus. Ele é a única resposta, pois em Deus está a maior felicidade. Além e acima de realizar fielmente todos os deveres, abrigando-se em mim, é por meu prazer que o devoto obtém um estado imutável, eterno. Ame e abençoe a tudo, tentando ver Deus em todos, até nos que vivem em erro. E por mais difícil que às vezes pareça, siga o caminho da verdade, assim você quebrará as barras do destino. Trechos do livro O Romance com Deus de Paramahansa Yogananda. Você acredita em destino? Curta, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre qual foi o maior aprendizado que esse ensinamento te trouxe. Muito obrigada.